Aleluia. Amém ou não amém? Está fraco ainda? Amém ou não amém? Só os felizes digam amém. Dê um abraço gostoso a quem está do seu lado, isso. Antes de você abrir a palavra de Deus ou sentar, né? Eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos, amém? Domingo é dia do Senhor. Deus abençoe tua vida, você que veio, não é? No dia de hoje, um dia muito importante hoje, né? Para a nossa nação brasileira. Quero crer que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, as coisas, segundo Deus, vão se definindo, não é? E que tudo seja para a honra e glória do Senhor, amém? Que ao sairmos daqui depois, tenhamos notícias boas, não é? E porque cremos que Deus está acima de tudo, amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje uma reflexão que por muito tempo Deus tem trabalhado no meu coração. Eu falei que quando eu tivesse uma oportunidade, eu ia querer dividir com você aquilo que Deus tem dividido ao meu coração. E eu separei um texto, são 2 textos, e eu gostaria de falar hoje a respeito da nossa vida, né? Quantos gostam da vida que tem aí? Digam amém. Independente das circunstâncias, eu acredito que ninguém nesta noite quer ir embora, né? Ou quer encerrar o seu ciclo de vida hoje. Por mais que difícil esteja, muitas vezes, as circunstâncias e situações. Mas é sobre essa vida que eu quero, nesta noite, dividir essa reflexão com você, a respeito de como nós podemos viver melhor, não é? E eu separei um tema. E esse tema diz o seguinte: a vida é curta para não se aprender. Então vamos aprender com quem pode mudar a nossa vida. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: a vida é curta e passa muito rápido. E não sou eu que digo isso, gente. Eu vou mostrar para você que a Bíblia é que diz isso, né? Deus nos dá um recado. Eu queria que você abrisse primeiro lá no livro de Hebreus. Hebreus, de capítulo 9, versos 27. Hebreus, de capítulo 9, versos 27. Hebreus 9, 27. Olha o que diz lá. Diz assim, ó: a cada pessoa, ou cada pessoa, tem de morrer uma vez só, e depois disso ser julgada por Deus. Então, o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, quando escreve no capítulo 9, do versículo 27, que eu e você temos o direito de morrer uma única só vez. Vá para o livro de Salmos agora, de número 90. Livro de Salmos, de número 90. Deixa eu só ver o versículo aqui. 10. 90, 10. Vamos ver o que o salmista nos diz a respeito da vida no 90, versículo 10. Diz assim: só vivemos uns 70 anos. Diga comigo, 70 anos. É meu prazo de validade. Isso mesmo. Os mais fortes chegam a 80. Diga 80. É o que eu pretendo. Mas esses anos só nos trazem canseira e aflições. A vida logo passa e nós desaparecemos. Amém? Olhe para quem está do seu lado e fale assim: querido, sua vida é curta. Você precisa aprender a viver melhor. E é sobre isso que nós vamos refletir aqui, gente. Você já parou por que você está sentado aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Ou por que é que você vem aqui às noites de terça-feira, de sábado, de domingo, nos pequenos grupos? Qual que é o papel da igreja? O papel da igreja hoje
é ensinar as pessoas a viverem de uma maneira melhor. E quando eu falo a igreja, não é esta igreja a qual nós estamos aqui reunidos aqui dentro, mas a igreja, eu e você. Porque segundo a Escritura, segundo a palavra, eu sou a igreja, você é a igreja. Chegará tempos que as pessoas não mais nos ouvirão. A chegar tempo que as pessoas, cada vez mais difícil acesso de a gente poder falar às pessoas. Porque elas vão criar, né, uma fuga, um escape. Mas a igreja, mesmo assim, deverá continuar pregando esta palavra. E como eu continuo pregando esta palavra? Como eu continuo anunciando este evangelho? Através das minhas ações e das minhas atitudes. Por isso que viver bem diante de Deus, ter um bom testemunho e trazer esse testemunho dentro da Sagrada Escritura, vivendo de acordo com o que Deus pretende com que eu e você viva, nós estaremos alcançando outras pessoas. E é sobre isso que eu quero refletir com você, porque no livro de Hebreus diz que a mim é dado o direito de viver uma única só vez. E então quero dizer que não existe outra vida. Não vou voltar de novo para fazer aquilo que de repente não fiz nessa vida, ou para errar menos do que esta vida. Então, ou seja, o livro de Hebreus me dá esse recado, e o salmista diz a mim que a vida, ela é muito curta. Ela é até 70, 80 anos no máximo. Os que passam disso, fazem serão, né? E diz a palavra que é enfado, é canseira, e como a gente lê. Então, o que fazer mediante essa revelação da Sagrada Escritura? Viver de uma forma na qual você vai chegar lá nos seus 80, ou quem dera chegarmos aos 100 anos, e olhar para trás e dizer assim: eu vivi uma excelente vida, porque Cristo me ensinou a viver uma excelente vida. Eu vivi uma vida não baseado em mim mesmo, mas uma vida que se baseia naquilo que Deus espera de mim e de você. Não é isso que diz Paulo: hoje já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E se eu e você somos igreja do Senhor, analise comigo, se eu e você somos igreja do Senhor, como é que anda vivendo esta igreja? Já parou para pensar nisso? Como é que está esta igreja? Endividada? Estressada? Como é que está essa igreja? Embravecida? Revoltada? Como é que anda esta igreja? E aqui eu quero, nesta noite, trabalhar com você 4 exemplos, 4 fases, na qual eu e você devemos aprender. Gente, a nossa vida é uma vida de aprendizado. Às vezes nós se culpamos por erros que muitas vezes cometemos e fazemos, mas eu digo assim que erro é aquilo que não te ensina nada. Aí é erro, aí é perda de tempo. Mas se de repente você errou na sua vida e esse erro te trouxe um ensinamento, então não foi um erro, foi um aprendizado. Te gerou algumas circunstâncias, te gerou algumas dores, te gerou alguns inconvenientes, mas te ensinou a você a viver melhor. Não ensinou? Não é assim? Quando é que nós aprendemos? Nos momentos mais fáceis da vida? Não. Eu não sei você, mas eu aprendo, Douglas, nos momentos mais difíceis da minha vida. Os momentos mais difíceis da minha vida me ensinaram a viver de uma forma diferente. E é sobre isso nesta noite, eu quero citar alguns exemplos, porque Deus nos dá 4 oportunidades de aprendermos a viver de uma maneira melhor. E eu quero que você identifique, talvez, assim como eu me identifiquei, qual fase, de repente, eu estou passando, eu estou vivendo. 4 fases que vão fazer nesta noite você sair daqui pensando a respeito de como você deve aproveitar esta vida que é única e curta. Hoje o bem mais precioso, a riqueza maior,
não é o dinheiro, não são os bens, não são as posses, não são nada disso. Para mim, o bem mais precioso e mais rico é o tempo. É o tempo. Porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui, gente, ele não volta mais. Esse tempo que estamos aqui, daqui a alguns minutos, ele tornou-se passado e não se volta mais. E eu tenho para mim que passado é uma coisa que a gente enterra, resolve, enterra, aniquila e pronto, acabou. A gente deve pensar no futuro. Mas sem esquecer que para chegar no futuro, o presente precisa ser bem vivido. Então, na Sagrada Escritura, a primeira fase está no livro de Mateus, de capítulo 6, versos 26, se você quiser, depois você anota e depois você vai ler em casa. Mas no livro de Mateus, versos 6, 26, ele diz o seguinte, ele diz assim, 6, 26, ele diz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida e em seus depósitos. No entanto, o Pai de vocês está no céu, dá de comer a eles. O 27, deixa eu ver se é o 27 ou o 28. 28 diz assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores, os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Não entendi, Henrique. A primeira fase de aprendizado da nossa vida, para que a gente consiga viver uma vida melhor, a primeira fase, diga comigo, é a fase da observação. Não escutei, diga fase da observação. Não é o que esse texto diz? Deus diz assim, observe os pássaros lá do campo, observe os lírios lá do campo, veja se há uma preocupação neles. A preocupação é toda minha. Eu descobri, e eu quero nesta noite revelar a vocês, que eu e você somos propriedade particular do Senhor. Ele é responsável pela minha vida e pela sua vida, você sabia disso? Eu não sei porque eu e você achamos de ficarmos preocupados, de queremos resolver algumas coisas que não diz a nós resolver, mas diz a Deus resolver. E esta fase é a fase mais fácil, porém é a fase que praticamente ninguém se utiliza, porque é a fase da observação. Amados, observe a vida. Em outras palavras, eu estou dizendo nesta noite assim, vamos observar a vida. Vamos observar a vida dos outros. Vamos observar como é que eles vivem. Pastor, você está mandando eu observar a vida do próximo? Eu estou mandando você observar a vida do próximo. Eu não estou mandando você falar da vida do próximo e nem julgar o próximo, mas eu estou mandando você olhar. Por quê? Porque isso vai te trazer ensinamento. Isso vai fazer com que você erre menos. Pensa agora. Não sei, é mais fácil você olhar, quando você aprender, não tem um ditado que fala assim, eu gostaria de aprender com os erros dos outros, melhor do que aprender com os meus erros. Esta é a fase, esse ditado, né? Esta é a fase da observação. É a fase em que eu observo como as pessoas vivem. E, gente, o mundo está cheio de pessoas para nós observarmos como eles vivem. A igreja está cheia de pessoas para a gente observar como elas vivem. Você se pergunta muitas vezes, mas como é que pode, dentro de uma igreja, um corpo beber da mesma água, beber da mesma fonte, e uns serem abençoados e outros não serem abençoados? Você já se perguntou ou é só eu que me faço essa pergunta? Não entendo, e como é que pode? A mensagem é a mesma, a palavra é a mesma, e como alguns são abençoados e outros não? É porque alguns já estão adiantados, alguns estão observando, alguns estão nessa primeira fase e já exercem esta fase, que é a fase da observação. Então, nesta noite, esta fase te implicará benefícios que você vai ter prazer em vivê-los. Por quê? Porque você vai aprender com o exemplo dos outros. Você, marido, olhe para
né, para os outros maridos, para as outras famílias. Vejam como eles lidam com seus filhos, como ele lida com a sua esposa, como ele lida com a sua família. Você, filho que está aqui, olhe para algumas famílias e vejam como os filhos, né, lidam com seus pais, com suas mães. Isso é muito importante. E pegue aquilo que é bom, aquilo que você olha e fala assim, nossa, isso é bom, e viva isso. Aquilo que é ruim você deixa de lado, tira de lado e fala, não, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque Deus manda nós observarmos. E essa fase de observação é muito importante, por quê? Porque ela vai liberar você de alguns incômodos, de algumas tristezas, de algumas dores de cabeça. Essa fase vai te ensinar você a viver bem. Então observe as pessoas, observe como as pessoas lidam com as coisas. Por exemplo, observe as pessoas que lidam bem com o dinheiro. Puxa vida, como é que ele lida com o dinheiro? Como é que ele prospera? O que ele faz? Não é? Isso estou falando dentro do meio financeiro. No meio do ministério. Puxa, eu queria ter um ministério como aquele. O que ele faz? Puxa, eu queria pregar desta forma. Como é que... Procure saber o que ele está lendo, o que ele está buscando, o que ele tem visto, com quem ele tem conversado, quem são os seus relacionamentos. Isso faz diferença, gente. Você pode observar. Pai, observe os seus filhos. Isso faz muita diferença. A observação, essa fase é a melhor que existe. Porque ela elimina na sua vida algumas dores de cabeça. Talvez muitos tenham pensado assim, puxa vida, eu não entendo, pastor. Por quê? Porque muitos são tão abençoados. Eu tenho a resposta para você. É que Deus tem uma panelinha. Deus tem uma panelinha. E nessa panelinha, Ele fala assim, aqui eu vou abençoar. E quem não entrar nessa minha panelinha não será abençoado. Será que é isso? Eu e você fazemos, muitas vezes, panelinha. Mas Deus não faz acepção de pessoas. A palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, qual é o segredo, pastor? Qual é o segredo? O segredo é obediência. O segredo é obedecer. O segredo é olhar para a vida e eu dizer assim, a vida é curta e eu não posso errar. Se você olha para uma família onde o esposo bate na mulher, bate nos filhos, bebe, fuma, se droga, você vai fazer a mesma coisa, por quê? É nesse momento que o despertar de Deus para nós. Se você observa e você vê aquilo que não é bom, por que você vai fazer? O grande problema é que as pessoas acham que elas podem errar, vivenciar o erro, e elas acham que não vão ser, como é que eu falo assim, vão passar ilesa, não vão sofrer consequências pelo aquilo que elas fazem. Amados, é mentira do diabo. É mentira do diabo. A palavra fala aqui, em Hebreus, ao homem é dado o direito de morrer uma única só vez e depois o quê? Ser julgado por isso. Todo mundo vai passar por Deus. Todos nós vamos passar por Deus. E quando nós chegarmos lá nesse dia, nós vamos dar de cara com o grande eu sou. E o grande eu sou vai dizer para alguns, sejam bem-vindos meu Pai. Muito bem, seja muito bem-vindo aqui no céu. Você... Ângela, seja muito bem-vindo, pode entrar, o reino celestial é todo teu, agora nós temos a eternidade para nos relacionarmos, olha que coisa boa. Quer ou não quer, gente, receber essa boa notícia? Você está aqui, eu estou aqui porque nós queremos, mas tem uns que vão chegar lá, e o Senhor vai chegar e dizer assim, olha, para você não está liberado, para você pode pegar a esquerda aqui, abrir aquela porta ali que vai dar direto lá no inferno.
sem chance. Nós só temos o direito de viver essa vida uma única vez, e nós temos que acertar, e eu quero provar isso para você aqui, nessa palavra, para você errar menos, porque o que vai levar a minha vida para o reino celestial, ou vai levar a minha vida para o inferno, é como eu vivo aqui na face dessa terra. Porque as pessoas estão vivendo como se não tivesse um inferno. Existe um inferno, sim. E o inferno está preparado para aqueles que deixam de temer o Senhor e deixam de fazer a vontade do Senhor. Atualmente o nosso mundo tem vivido as piores coisas, tem se perdido o temor pelas coisas que o Senhor tem para mim e para você. E a gente acha que, eu tenho tempo, toda vez que eu tenho que participar de um culto fúnebre ou fazer um culto fúnebre, meu Jesus, é um dos melhores cultos para se refletir a respeito desta vida. Então a primeira fase é a fase da observação, é a fase que você aprende a observar e a fazer diferente. Porque se você vê uma pessoa bebendo, vê uma pessoa se prostituindo, vê uma pessoa se drogando, você vai fazer a mesma coisa? Faça, querido. Você tem a oportunidade de dizer não. Se você vê uma pessoa pecando, se você vê uma pessoa fofocando, se você vê uma pessoa falando mal, se você vê uma pessoa difamando, você vai fazer a mesma coisa? Esta é a primeira fase. A segunda fase, diga comigo, fase da misericórdia. Essa fase é um pouquinho mais difícil. Daqui para frente nós vamos piorando um pouquinho, até nós chegarmos na última. Essa é a fase da misericórdia. A fase da misericórdia está lá no livro de João, de capítulo 8, versos 11. Marque ali, João, capítulo 8, versos 11. Diz assim, Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Depois você lê o histórico, mas o texto aqui, desse atual versículo, está falando de uma dona que gostava dos maridos de outras. Era uma dona que gostava de pular cerca. Vamos falar bem aberto, né? E esta dona foi pega em adultério. E na época do Senhor Jesus Cristo, era muito claro a lei que existia. Se alguém fosse pega em adultério, em flagrante, morria apedrejado. E aqui, gente, eu queria pensar a respeito de você, porque essa mulher aqui pulou a primeira fase, que era a fase da observação. Mas pensa, nesse momento, quando você lê esse versículo, você não tem dó dessa mulher? Quantos aqui tem dó dela? Levanta a mão. Vamos ver os misericordiosos. Vocês não são misericordiosos, hein? O povo não é misericordioso. Não acredito que ninguém tem misericórdia, só Deus mesmo. Ainda bem que Deus tem misericórdia de mim e de você. Ainda bem. Eu achei que todo mundo ia levantar a mão agora. Ainda bem que Jesus teve misericórdia da minha vida e da sua vida, nos resgatou da lamaçal do pecado e nos trouxe aqui. E hoje eu estou aqui com você, porque Cristo teve misericórdia da minha vida e da sua vida. Mas talvez eu também não tivesse dó. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte nessa mulher. Era a primeira vez que talvez ela estivesse fazendo isso? Vamos pensar. Talvez não. Será que talvez ela não tivesse vivido uma situação e talvez tivesse passado por essa situação e ter escapado dela e tido a oportunidade de não fazer de novo? Com certeza aconteceu isso na vida dessa mulher. Mas o meu problema e o teu problema é uma palavrinha chamada prazer. E este prazer pode te levar ao inferno. Porque muitas vezes nós não largamos o vício, não largamos o álcool, não largamos o adultério, não largamos o pecado, não largamos as imundícies por causa do prazer.
que muitas vezes é nos dado por alguns minutos, alguns segundos, por algumas sensações. Você já parou para pensar nisso? E esta mulher estava nesse exato momento. E aí eu fico pensando, então por quê? Se ela sabia que ela poderia ser pega, que ela poderia morrer, Douglas, por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Porque tem pessoas que não são capazes de aprender observando. Tem pessoas que só vão aprender com os seus erros. Pensa agora se você já não viveu uma situação como essa. Amados, eu já vivi. É ruim. É muito ruim. Aprender com o erro é muito ruim. Mas que ele seja único. Que ele te sirva para um ensinamento, para abrir os teus olhos, para você se focar no alvo, para não tirar você do seu caminho, para você não fazer como esta mulher, que talvez teve oportunidade. E, no entanto, negligenciou a oportunidade de aprender, porque na nossa vida, muitas vezes, nós negligenciamos a oportunidade de aprender. Porque achamos que temos tempo. Mas hoje a Bíblia nos diz assim que esse tempo, ele é curto. Ele é curto. Jesus pode vir para você depois do culto. A vida pode terminar logo após esse culto. É sobre isso que eu quero que você analise e pense. Eu e você não temos mais tempo. Não temos tempo de brincar de cristão. Não temos mais tempo de brincarmos de sermos crentes, de sermos evangélicos. Não temos mais tempo. Ou somos, ou não somos. E difícil é o quê? Aprender com nossos erros. A grande sorte desta mulher, o grande propósito de Deus, é que Deus não traz a punição para um homem no intuito de acabar com ele. Mas Deus sempre traz a punição para mim e para você no intuito, no propósito de nos ensinar alguma coisa. De nos mostrar alguma coisa. E esta mulher teve do lado dela um juiz muito bom. Jesus entrou na vida dela, Jesus entrou no caminho dela. E quando Jesus entrou no caminho dela, ele se depara agora com os não misericordiosos, com as pedras na mão, uma multidão, porque talvez se nessa noite entrasse alguém aqui, ou não aqui, ou qualquer episódio que tivesse lá fora, acontecendo muitas vezes, talvez eu e você não tivéssemos misericórdia. E agora, todos com pedra na mão, para acertar naquela mulher, e Jesus agora chega, e pergunta para essa mulher aqui. E pergunta não só para ela, mas pergunta para quem estava acusando ela, para os acusadores, para os que estavam com a pedra na mão. Ele falou assim: aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E quando ele faz essa pergunta, ele coloca todo mundo no mesmo estágio daquela mulher. Como Jesus é maravilhoso, viu? Olha que misericórdia. Quando ele faz essa pergunta à igreja, ele coloca todos os judeus daquele momento com as pedras na mão, pronto para apedrejar, no mesmo estágio daquela pecadora. Ele colocou todo mundo. Então, a sorte desta mulher foi mudada naquele momento. Então ele pergunta para aquela mulher, ele fala assim: onde estão os teus acusadores? E ele mesmo responde, fala: olha, ninguém te acusou, eu também não vou acusar, então pode ir embora. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez, mas com um recadinho. Ele olhou para aquela mulher e disse assim: ó, você pode ir embora, mas não peques mais. Ou seja, este foi o último aviso que ele deu para essa mulher. Foi o último, gente. Ou você aprende agora, ou não haverá próxima vez. Porque é isso que nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo achando que sempre nós vamos dar uma escapadinha. Vamos fazendo sempre que achamos que vai ter uma chance. As pessoas sempre acham que vão ter uma chance. Eu vou dizer para você, às vezes não tem chance. Às vezes a tua última chance está sendo hoje, aqui. Está sendo a tua última chance. Por quê? Porque a terceira fase é pior.
A terceira fase já está lá no final da Bíblia. Está lá no Apocalipse 3,19. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. 3,19. Diga assim comigo: fase da repreensão, do castigo e da humilhação. Essa fase é mais difícil. 3,19 fala assim: eu corrijo e castigo todos que amo. Para quem acha que Jesus Cristo, para quem acha que Deus não castiga. Você como pai fala assim: eu não vou castigar o meu filho. Você vai ter problema. Vai ter problema porque amanhã o outro vai crescer e vai te dar dor de cabeça. Porque quando você tinha que corrigir, você não corrigiu. O grande problema hoje não é Satanás, sabia? O grande problema hoje é eu e você. Porque hoje nós temos a Bíblia na palma da nossa mão. A tecnologia está tão avançada que hoje eu posso acessar a internet e perguntar qualquer coisa lá na internet a respeito da Sagrada Escritura e ter a resposta. Hoje, necessariamente, eu não preciso, no momento de urgência, ter um pastor do meu lado, ou ter alguém do meu lado para fazer uma pergunta, no momento que, de repente, eu não consiga ter eles. Mas o grande problema é que nós não queremos saber, muitas vezes, das coisas, para fazer as coisas da maneira correta. E aí vem essa fase, e esta fase é a fase do castigo, é a fase da humilhação, é a fase da repreensão. E aqui eu vou dar o exemplo de Davi. Davi, descansando no seu palácio, depois de uma tarde ou de manhã, não sei, não lembro direito o texto, mas ele sai no seu palácio e avista Betseba. E ao avistar Betseba, ele avista uma mulher muito bonita, muito linda. E aí, o que acontece? Você conhece a história. Ele manda verificar quem é a mulher. E quando o recado vem a Davi, que era a mulher de Urias, o seu capitão de guarda, o que isso estava querendo dizer para Davi? Esta mulher não é para o seu bico, independente de quem você seja. Se você é rei ou não. Esta mensagem dizia isso, em outras palavras. Essa mulher não é para o seu bico. Aí mora, gente, um dos segredos grandes, porque nós estamos desrespeitando os avisos que Deus está nos dando. Sabe o que Davi fez? Davi mesmo assim mandou pegar a mulher, mandou trazer para a Betseba para a sua presença. Ele vai, deita-se com a mulher, engravida a mulher e manda a mulher embora ainda para casa. Gente, Davi precisava adulterar com Betseba? Não precisava. Todas as mulheres que Saul tinha ficado no reino para ele. Ele tinha casado com Mical. Ele tinha mulher a dar com o rodo. Ele tinha muita mulher. Precisava. Gente, tem coisas que não precisa na nossa vida. Não precisa, não precisa. E nessa fase, se eu e você não cuidarmos, nessa fase, se não se cuidar, é problema na certa. Porque Deus deu ali avisos a Davi, e uma coisa vai puxando a outra, e uma coisa vai puxando a outra, como se não bastasse o adultério, como se não bastasse isso, ele programa um homicídio. Gente, nós achamos que podemos fazer as coisas e livrar-se das consequências. Deus te perdoa. Deus perdoa o seu pecado. Deus perdoa o que você fez. A Bíblia fala que Ele lança ao mais profundo do mar e não sequer mais lembra dele. Mas a consequência, ela vem. E sabe o que Deus disse para Davi? Para que eu não fique envergonhado, o meu nome não fique envergonhado no meio do povo, a espada não se aparta da sua casa. E o que você fez aí escondido aqui no palácio, a sua família vai fazer e vai ser espalhado a todos. Ou seja, aquilo que você faz escondida, nesta fase de humilhação, nesta fase aqui, não tem misericórdia. Nessa fase é exposto para todos. Então nós temos que cuidar com isso.
Por quê? Porque se a nossa escolha nesta vida, é a vida que Deus deu, a vida que há em mim, é para ser vivenciada de uma maneira alegre, feliz, leve, com Jesus. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por que sofrer tanto? Por causa das nossas escolhas. Eu falava aqui na terça-feira, no que diz respeito à palavra de Deus, a estilo de vida, a igreja para nós precisa ser um lugar de confronto. Nós trabalhamos para ter um lugar de conforto, para você ter um banco para você sentar, para você ter uma boa iluminação, um bom microfone, um bom instrumento, um ar-condicionado, uma série de fatores. Não é gostoso chegar aqui e se sentir bem? Ok. Você sai daqui abençoado. Sai daqui, né? Agraciado. Mas no que diz respeito à palavra, no que diz respeito a estilo de vida, é inegociável. O que diz respeito a princípio de Deus não se negocia. E aí precisa haver um confronto. Eu tenho que ir para casa meio chateado, meio bravo. Eu tenho que sair daqui meio inconformado pelaquilo que eu estou vivendo. Por isso que eu quero que você pare para pensar hoje a respeito da sua vida. Se aquilo que você tem vivido como igreja está desde os princípios ou não. Porque esta talvez seja a oportunidade que tem de você mudar a sua vida. Seja você cristão há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porque eu estou dentro da igreja há 35 anos já. Não parece, né? Sei que eu sou assim, novinho, esse cabelinho assim penteado, né? Meio esquisito para parecer mais novo. É para todos. Esta fase é a fase de humilhação. É uma fase difícil, é uma fase de dor. Porque Deus olha para Davi e fala assim, ó, você vai perder este filho que você teve com esta mulher. E é fase de dor, é fase de perda. Você vai perder sempre alguma coisa. E gente, quem dera nós tivéssemos aprendido lá, aonde? Na primeira fase, observando. Vamos observar a vida de Davi. Vamos observar. A Bíblia tem inúmeros exemplos para eu abrir e observar. Veja como viveu Sansão. Precisava ter ficado cego. Deus levantou esse homem para libertar o povo dos filisteus. Precisava ter ficado cego? Não precisava. Mas olhou para quem? Olhou para Dalila. Eu ainda vou pregar sobre Dalila aqui para vocês. Quem é Dalila, quem foi Dalila e o que Dalila faz com as nossas vidas. Ficou cego. E aí ele vai dizer, mas ele libertou pelo menos os filisteus, libertou o povo dos filisteus, mas com um preço muito grande. Olhe para a vida de Moisés, libertou o povo do Egito, no entanto não ficou cego. Olhe para Gideão, libertou o povo dos midianitas e também não ficou cego. Obediência, em olhar para a vida e dizer assim, não, eu preciso caminhar da maneira certa, da maneira correta. Porque a última fase, essa eu não recomendo para ninguém. Diga assim comigo, fase das perdas irreparáveis. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 diz assim, ó. Lucas 23, 43. E Jesus respondeu, eu afirmo hoje que isto é verdade, que hoje estará comigo no paraíso. Esta fase, esse texto é dos 2 ladrões na cruz com Jesus. Jesus está crucificado lá, do lado direito tem um ladrão, do lado esquerdo tem outro, e um olha para Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, quando entrares hoje no teu reino, lembra-te de mim. Gente, analisa comigo. Esse ladrão especificamente, que falou isso com Jesus, ele não teve oportunidade dele? Será que ele não viveu a mesma coisa que essa mulher adúltera? Será que de repente era a última vez dele, né, da prisão para morrer na cruz? Não.
Será que ele não passou por determinadas situações que ele diz assim, puxa, se eu roubar e me pegarem roubando, eu vou parar na cruz. Mas aí eu roubei e deu certo uma vez. Poxa, deu certo uma vez, vou de novo. Roubei e deu certo na segunda vez, vou de novo. Vou na terceira. Gente, ninguém começa assaltando o banco. Sabia disso? Pergunta para um assaltante, faça uma entrevista com o assaltante e fala assim, você começou sempre assaltando o banco? Ele vai dizer, não. Primeiro eu comecei roubando as canetinhas da escola, as borrachas, as tinta guache. É sempre nos primeiros furtos, nos pequenos furtos. Sabe o que minha mãe fez a primeira vez que eu levei embora algo que não era meu? Ela me fez voltar no escuro, sozinho, de noite, devolver. Porque quando eu cheguei em casa, ela falou, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é um carrinho. Esse carrinho é teu? Eu falei, agora é. Esse carrinho eu não te dei. Esse carrinho não é seu. Você pega ele e vai devolver ele agora. Esse ladrão não era a primeira vez, gente. Só que quando eu olho para esta palavra, que ele diz assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele aprendeu a lição. Ele aprende a lição, gente. Só que aí ele aprende a lição da forma mais difícil, de novo. E aí Jesus olha para ele, beleza, meu filho, você aprendeu, então desce da cruz e vai viver. Foi isso que aconteceu com ele? Não. Agora já era. Agora eu e você vamos para o paraíso. Não tem jeito. Você teve a oportunidade de aprender antes, não aprendeu? Caixão comigo, meu filho. Estamos juntos na ressurreição daqui a algumas horas. Se você não aprender, nesse período de 70, 80, é isso. Vai deixar para aprender na hora da sua morte. Olha para mim, queridos, e diz assim, ó, Deus não ama todas as formas, todas as pessoas que aprendem das 4 formas. Deus ama. Deus ama aquele que aprende com observação? Sim ou não? Sim. Deus ama aquele que aprende na hora da misericórdia? Sim. Deus ama aquele que aprende com a repreensão e o castigo? Sim. Deus ama aquele que aprende com as perdas irreparáveis? Sim, ama. Os 4 tipos de pessoas ele ama. Mas se eu perguntar para você, desses 4 tipos, qual você gostaria de vida, você gostaria de viver? Eu gostaria de viver a de observação. Por quê? Porque não vai me causar transtorno. Porque vai me fazer evitar grandes problemas, grandes dificuldades. Gente. E tinha um outro ladrão. O outro ladrão teve a oportunidade e não abraçou essa oportunidade. Olha para Jesus na cruz e diz assim, ó, você não desce aí dessa cruz, você não salva a ti mesmo. E Jesus diz, eu não vou fazer isso e também não vou fazer isso por você. Vai para o inferno. Porque esta é a opção. Ou você aprende, seja na observação, ou seja com as perdas, ou seja na humilhação, ou seja no castigo. Você aprende, e é bom que nós aprendamos. Ou vai acontecer o quê? Ou vai para o inferno, gente. É o que diz a Sagrada Escritura. Então eu quero perguntar para você nesta noite, para que você faça um exame de consciência. O que seria mais fácil para você hoje? Talvez você não tenha conseguido, você tenha falado, poxa, pastor, não consigo aprender. Poxa, eu continuo caindo. Não consigo me libertar, não consigo. Gente, enquanto você estiver tentando, você nunca vai conseguir. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar um posicionamento. Não, eu vou mudar. Sabe, em outras palavras, tomar uma vergonha.
Sabe? Tomar uma vergonha que não é alheia, que é minha, que é sua. Não, eu vou deixar de comer o que não pode comer. O médico diz para você, não coma sal. E você vai tentando, vai comendo sal. Não coma doce, você vai comendo doce. Irmãos, você que não pode comer doce, fala comigo, vou te receitar uma confeitaria, que você come os melhores doces, e tudo sem açúcar. Por que a gente fica tentando? Aí depois morre, o pastor vai ter que fazer o culto fúnebre, aí as pessoas olham para você e falam assim, olha, nem parece que morreu, parece que está dormindo. E Deus olha e fala assim, morreu mesmo, morreu, dormiu foi antes, que não vigiou as fases que poderia ter aprendido, não aprendeu, agora morreu. Então você tem que tomar uma posição. Se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso fazer exercício. Eu tenho me sentido cansado. Eu preciso tomar uma decisão hoje e dizer assim para mim mesmo, eu preciso levantar mais do que 6 horas da manhã para eu poder fazer os exercícios, para eu poder me sentir melhor. Em todas as áreas. Eu não sou dizimista, você precisa tomar, eu vou ser dizimista. Eu quero que Deus abra as janelas e as portas do céu para a minha vida. E eu vou me tornar um dizimista fiel. E vou ter a bênção de Deus na minha vida. Amado, mude a sua vida. Mude a sua vida. Mude a sua maneira de ser. Mude o seu comportamento. Eu quero ser uma pessoa espiritual. Então faz um propósito. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou tirar um tempo para mim. Eu estou fazendo um curso agora de inglês. E eu estava levando meio que na correria do dia a dia, meio na maciota. Aí o professor falou assim, nós vamos ter teste de, como é que eles fazem? De suficiência. De suficiência, e vai ser escrito, vai ser oral, e vai ser de checklist para ouvir. Eu falei, me ferrei. Me fritei. E agora? Fiquei nervoso. No dia da prova não deu para eu ir. Olha só o que você faz quando você não tem um compromisso com o negócio. E eu falei, não, mas eu não posso. Não posso ser assim. Eu estou pagando o troço. Eu estou pagando. Não, eu não posso levar assim. O trabalho está corrido, está uma série de coisas, mas eu tenho que tomar um posicionamento. Eu vou ter que tirar um dia para estudar. Então eu falei para o professor, falei assim, escuta, eu não fiz a prova, mas pode marcar a prova para mim, que eu vou vir aqui, eu vou estudar, eu vou tirar um tempo, porque eu tenho feito desta forma, desta forma, desta forma e dessa forma. Mas hoje estou te prometendo, o professor, eu falei, nem André sabe disso. Mas eu estou te prometendo, eu vou estudar, eu vou chegar aqui e eu vou ser o melhor aluno que você tem. E vou sair falando desse negócio, o inglês que eu quero aprender a falar inglês. Porque eu não quero mais brincar de mentir que eu estou falando inglês e não estou falando coisíssima nenhuma. Então eu quero falar mesmo. Ele olhou para mim e falou assim, então muito bem, marcou a prova, eu fui lá. Voltei agora essa semana, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, parabéns, parabéns. Você foi muito bem? Meus parabéns. Posicionamento, mudança. Se posicione diante de Deus, querido. E pare de ser envergonhado pelo diabo. Porque é isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas, quer nos envergonhar perante os outros, perante a sociedade. Seja um exemplo. Seja íntegro, não interessa se o outro rouba, você não rouba. Não interessa se o outro tem jeitinho, você não tem jeitinho. Não interessa se o outro passa para trás, você não passa para trás. Não interessa se o outro não dizima, você dizima. Não interessa se o outro não oferta, você oferta. Não interessa se o outro não ora, você ora. Não interessa se o outro não tem compromisso, você tem compromisso. Faça valer a pena, porque você só tem essa única vida. E nós vamos ter que dar conta diante de Deus daquilo que nós estamos fazendo. Eu vou ter que prestar conta daquilo que eu faço. Do ministério que foi colocado na minha mão. Não foi o pastor que colocou o ministério na sua mão. Foi Deus que colocou. E se você estiver fazendo mal feito, você vai arcar com essa consequência por não estar dando o melhor da sua vida. É muito sério. Se coloca de pé, meu querido. Eu quero orar com você nesta noite. Não pense em você pelo fato de, a gente ser pastor, a gente não enfrentar esse dificuldade, gente. E eu falo assim para você que eu tenho aproveitado todas as oportunidades possíveis para melhorar.
Estou louco para chegar em casa, ver a transmissão do culto, para ver se eu andei para um lado, para o outro, andei para um lado, para o outro. Mas eu estou observando, eu acho que eu não fiz isso hoje. Por quê? Porque eu fiquei um dia inteiro num treinamento, num curso, para melhorar a minha oratória e para melhorar o meu posicionamento enquanto eu estou aqui no altar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque você precisa tomar algumas decisões na sua vida que vai trazer benefício para você. Porque essa vida passa rápido e a Andréia está aqui, ela sabe que o que eu vou falar é verdade. Eu quero chegar lá nos meus 70, 80 anos e olhar para trás e dizer assim, ó, eu vivi uma vida que valeu a pena. Eu vivi uma vida que valeu a pena. Feche os teus olhos.